Amém, glória a Deus. Não dá para subir aqui sem a espada, né? Desarmado, não dá. Quase que eu esqueci. Queria começar te fazendo uma pergunta, bem direto ao ponto. Se você tivesse uma chance na sua vida para alcançar o milagre que tanto você precisa, o que você seria capaz de fazer? Uma chance, uma oportunidade. O que você seria capaz de fazer? O milagre que você precisa hoje pode ser uma cura física, pode ser a cura da sua alma, pode ser a cura do seu espírito, pode ser a salvação da sua família, do seu esposo, dos seus filhos. Pode ser um milagre para transformar a sua tristeza em alegria. Não é verdade? Deus conhece o mais profundo do seu coração, Ele sabe que milagre que você precisa e de que jeito que você entrou por aquela porta aqui hoje. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre alguns homens que eles, com um passo de fé, conseguiram alcançar o milagre. Eles tiveram uma oportunidade, eles tiveram um momento, e eles conseguiram enxergar naquele momento ali uma oportunidade de alcançar o milagre. E o interessante é que não foi um milagre nem só para a vida deles, foi um milagre na vida de um amigo. E a gente vai conversar um pouco sobre isso. Quais foram os passos desses homens que fizeram eles alcançar esse milagre? Como é que eles conseguiram? Qual foi a atitude deles nessa hora? E na semana passada eu até comentei, depois da palavra que o Wallace trouxe, palavra maravilhosa, eu falei, olha, sempre que a gente abre esse livro, sempre que a gente abre a palavra, a gente deve se encher de expectativa. Cada dia que a gente entrar aqui dentro, que essa palavra vai ser lida, a gente não pode entender como um dia normal, não é verdade? Porque um Deus extraordinário inspirou pessoas a escrever essa palavra. E hoje a gente está abrindo ela, a gente tem a oportunidade de abrir essa palavra e tirar dela os ensinamentos mais valiosos da nossa vida. Então, não é uma quarta comum, não é um dia comum. Então, que hoje você crie expectativa, porque aqueles homens também criaram expectativas. Eles viram a possibilidade, viram a oportunidade. Eles eram homens comuns, eles viviam num tempo comum, numa vida comum, casas comuns, histórias comuns. Mas havia alguém que eles olharam que não era nada comum, e nele eles depositaram a fé deles. Então hoje, a gente pode ter certeza que mesmo com vidas comuns como as nossas, mesmo com histórias que parecem tão comuns, poxa, nunca fiz nada de extraordinário na minha vida, mas o que basta para a gente ter uma virada de chave na nossa vida, não está em nós, mas está em quem nós depositamos a nossa fé. Ele é extraordinário, amém? Abra sua Bíblia em Lucas 5, 17 a 26. A gente vai ler o texto da cura de um paralítico. Lucas 5, 17 a 23. Se puder colocar a versão NVT. Amém? Leamos. Certo dia, enquanto Jesus ensinava, alguns fariseus e mestres da lei estavam sentados por perto. Eles vinham de todos os povoados da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. Tinha uma multidão ali. E o poder do Senhor para curar estava sobre Jesus. Alguns homens vieram carregando um paralítico numa maca. Tentaram levá-lo para dentro da casa, até Jesus, mas não conseguiram, por causa da multidão. Então subiram ao topo da casa, removeram uma parte do teto
Em seguida, baixaram o paralítico na maca até o meio da multidão, bem na frente dele, dentro da casa. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: homem, seus pecados estão perdoados. Mas os fariseus e mestres da lei pensavam, quem ele pensa que é? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus, sabendo o que pensavam, perguntou: por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer: seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante, pegue a sua maca e vá para casa. De imediato, à vista de todos, o homem se levantou, pegou a sua maca e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram muito admirados e cheios de temor, louvaram a Deus, exclamando: hoje vimos coisas maravilhosas. Glória a Deus. Esse momento aqui é um momento onde Jesus retorna para onde ele se hospedava. Dá para dizer que ele está chegando na casa dele de novo. Jesus, ele tinha a base dele, o quartel-general dele, em Cafarnaum. E ali ele ensinava, pregava, curava, e dali ele se preparava para ir nas suas viagens, nas outras cidades, pregando, né, e cumprindo o ID, né, cumprindo o que ele veio fazer, cumprindo os planos dele para que o reino de Deus se estabelecesse. Jesus, ele era estratégico. Eu queria que você guardasse essa palavra, estratégia. Ele não escolheu um lugar comum para estar. Ele escolheu um lugar que era um lugar de muito comércio, era um lugar de passagem de muitas pessoas, era um lugar que muita coisa acontecia ali. Não era um lugar isolado, ou seja, tudo que acontecia ali, todas as palavras que Jesus dava ali, eram rapidamente difundidas em toda a volta. E tudo o que ele fazia era muito conhecido. Ou seja, o que ele fez ali e o que ele fez fora dali era algo que já estava difundido. Muita gente conhecia os seus feitos e milagres. Não tinha internet, mas tinha o boca a boca aqui, né? Então, a palavra era falada, eram ensinados as multidões e todos conheciam os sinais e maravilhas de Jesus. Naquele tempo, ele voltou de uma dessas viagens, chegou na casa dele e ali as pessoas souberam, e Jesus voltou. A fama dele já tinha se espalhado. Imediatamente, o que aconteceu? Uma multidão chegou naquele lugar. Eu fico imaginando Jesus, acabei de chegar, vou descansar, mas de uma hora para outra ele está cercado de uma multidão. E tinha gente dentro da casa dele, tinha gente fora da casa dele, curioso, fariseu, pessoas que realmente queriam ouvir do que Jesus tinha para ensinar, mas uma multidão muito variada. Muita gente estava ali, às vezes nem sabia por quê, mas deu aquele movimento, estava ali, ou seja, muita gente estava naquele lugar. E aí é que a gente percebe, a gente vê aqui o contexto. É nesse momento que acontece essa palavra que a gente acabou de ler. No meio daquela multidão, um monte de gente ali, ouvindo os ensinamentos de Jesus, uns para o mal, né, outros para realmente serem tocados pelas palavras dele. Aqueles homens, que a gente falou aqui antes, ouviram falar que Jesus também estava ali. Jesus tinha chegado de novo ali em Cafarnaum. E nesse momento, eles criaram uma expectativa sobre o que eles tinham ouvido sobre Jesus. Eles tiveram certeza, não tiveram nenhuma dúvida, de que Jesus podia curar o amigo deles. Jesus tinha poder. Ele ouviu falar que ele tinha curado muitas pessoas. Ele ouviu falar das maravilhas que Jesus já tinha operado. E naquele momento eles não ficaram como uma multidão. Eles não simplesmente se juntaram, vou lá ver o que está acontecendo. Então a primeira chave, o primeiro passo que a gente percebe desses homens, se trata de criar expectativas, entender quem chegou
em quem que eles estão depositando a fé deles. E essa fé se tornou uma ação prática. Eu fico pensando nesses 4 homens, pensando, meu Deus, Jesus chegou, é Ele que curava, é Ele que levantou mortos, vamos lá levar o nosso amigo, não tem o nome dele, mas vamos lá buscar ele, vamos levar ele lá, ele vai ser curado também, eu tenho certeza que ele vai ser curado. E aí começa o primeiro desafio, o amigo dele era um paralítico, e aí você imagina, eu acho que todo mundo aqui já deve ter feito mudança, alguém já fez mudança aqui? Pesado uma cama, né? Uma maca, ainda mais com uma pessoa em cima. Eles encontraram essa primeira dificuldade e encontraram também uma multidão na frente deles. Agora eu pergunto, essas 2 grandes barreiras aí, foram impedimentos para aqueles homens? Eu acho que seria para muitos de nós, né? Você imagina só, você chegar para ir ver alguém, e você vê uma multidão, não eram poucas pessoas, eram muitas pessoas. Eu acho que para muitos de nós a gente já pararia por ali, não é verdade? Mas aqui a gente vai começar a entender o que gerou propósito na vida daqueles homens. O que moveu o coração daqueles homens para eles enfrentarem e superarem essas dificuldades. Primeiro ponto, a fé que rompe barreiras. Lucas 5,18 diz o seguinte: alguns homens vieram carregando um paralítico numa maca. Tentaram levá-lo para dentro de casa até Jesus, mas não conseguiram por causa da multidão. Então subiram ao topo da casa, removeram uma parte do teto e em seguida baixaram o paralítico na maca até o meio da multidão, bem na frente deles, bem na frente de Jesus. Muitos desafios ali. E assim, diferentemente de hoje, a gente até vai ter o seminário da inclusão no sábado, né? Hoje a gente já tem uma visão completamente diferente do que é uma inclusão, do que é a dor do próximo, algo que impede, né, o próximo de, muitas vezes, conseguir chegar a acessar. E a gente tem um coração mais inclinado a isso, não é verdade? Mas naquela época era muito pelo contrário. Eles criam que aquelas pessoas eram amaldiçoadas. Eles criam que aquelas pessoas ali eram pessoas que deviam viver à parte, marginais da sociedade. Esse cara nasceu com paralisia, então alguma coisa ele fez, ou os pais dele pecaram, alguma coisa aconteceu para ele estar desse jeito. Ou seja, o primeiro desafio já foi pegar aquele homem e levar diante da multidão. Aquele homem não era bem visto, e muito provavelmente eles também estavam sendo julgados ali, né, por estar fazendo isso. Eles não eram pessoas que teriam assim uma condição de ser acolhida, né? Ele não era uma pessoa bem vista. Então esse foi o primeiro desafio deles. Eles eram mal vistos ali. Isso não foi impedimento para eles. Segunda barreira, vencendo a multidão. E engraçado que na Bíblia a gente tem alguns momentos ali, algumas situações onde homens venceram a multidão. Eu vou trazer 2 dessas aqui para a gente poder lembrar. A primeira era do cego Bartimeu, uma situação parecida com o paralítico, um cego também, mesma coisa, pecador, sua família pecou, tem alguma coisa errada contigo, então você vai viver aí no máximo, ou você vai viver de esmolas, vivendo às custas, né, das pessoas. E o que aconteceu? Aquele cego ouviu falar que Jesus ia passar exatamente no caminho que ele estava. E quando Jesus vinha, o que tinha em volta dele? Uma multidão. Jesus, ele andava cercado de uma multidão, praticamente muitas vezes, né? Muitas vezes. E aquele homem percebeu da mesma forma a oportunidade. E aquele homem começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E o que a multidão fez? Cala a boca, fica quieto, você está incomodando. Só que o que aconteceu? Aquele homem fez o seguinte: ao invés de se calar, ao invés de se intimidar, ele gritou mais alto: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Cala a boca, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Até que Jesus ouviu aquele homem. Até que Jesus ouviu
e teve compaixão daquele homem. E falou, traz ele até mim. Interessante que aquele homem largou a capa dele imediatamente e foi até Jesus. E ele conseguiu alcançar o milagre que ele queria. Jesus teve compaixão dele, ele foi curado. Essa é uma história de superação de multidão. E tem outra, tem a de um baixinho. Vocês lembram da história de um baixinho? De Zaqueu? Um baixinho, baixa estatura, percebeu que Jesus estava chegando por perto, viu a oportunidade, eu preciso ver Jesus, eu tenho que ver Jesus. E ele baixinho chegou na multidão, né? Imagina 1,5 m aí, não sei. Chegou naquela multidão. Todos os motivos para desistir. Mas o interessante é que o que podia fazer ele desistir, a superação disso, é que viabilizou Jesus o ver ali em cima daquela árvore. Olha que interessante. Provavelmente se ele fosse de uma estatura normal e resolvesse se unir à multidão, seria só mais um. Mas a dificuldade, a questão que ele estava vivendo, a altura dele, que era um impedimento para ele, se tornou o trampolim para que ele pudesse subir naquela árvore no ato de fé e ser visto por Jesus. E o que aconteceu? Jesus chamou ele para a casa dele, para a casa de Zaqueu. E naquela casa ali houve salvação, para a glória de Jesus. 2 momentos que as multidões foram superadas. A gente está começando a entender aí, né? O primeiro passo, né? Diante da oportunidade, a gente precisa agarrar, se apegar com todas as forças na nossa fé, porque ali, aquele homem precisava, do mesmo jeito que o paralítico precisava, Zaqueu precisava de salvação, o cego precisava enxergar. Eles queriam, era o objetivo, era o milagre que ia transformar a vida deles para sempre. Segunda barreira, o telhado. Alguém aqui já subiu no telhado? Já? Meu Deus. Já, né? Amém? Tiago não está aqui hoje, né? Aí, irmão, me subiu no telhado. De vez em quando aqui na igreja, não sei quem já foi lá no telhado da igreja, é uma luta para chegar lá em cima. Mas de vez em quando dava um vazamento lá em cima. Teve uma vez que chegou a pingar aqui dentro. Vazava em cima, caía na fresta do 2º andar e caía aqui dentro, molhou aqui o meio da igreja. E a gente foi lá saber de onde é que vinha essa bendita dessa água. Aí subi com o pessoal lá para ver o que acontecia, nada aparentemente anormal. Mas debaixo do telhado, enfim, de alguma forma estava passando água pelo telhado, entrava num lugar ali e minava água por tudo que era lugar no prédio ali. E a gente precisava subir no telhado novinho, né? Só uns 70 anos de telhado. E a gente subia ali, mas assim, só o meu peso, né? Que já não é pouco. Eu já subia naquele lugar ali já com o maior medo de cair. O Tiago foi premiado, né? O Tiago subiu lá, a telha quebrou, não foi a telha não, tá? A telha não, né? A telha estava nova, né? O Tiago comeu um churrasquinho naquele dia, estava meio pesado. E aí caiu, poxa, até se machucou. Mas eu fico pensando, olha, além de ter a questão de você subir no telhado, para quem já subiu no telhado sozinho, já é um perigo, né? Aí você imagina 4 homens subir no telhado com a cama. Já parou para pensar? E assim, as construções daquela época não eram, oh meu Deus, é um telhado estrutural, uma telha, né, especial, não. Os caras tiveram coragem. Meu Deus do céu, sozinho já era provável de eu cair dali de cima. Mas subiram 4 e não bastando isso, abriram o telhado. Ou seja, tinha tudo para dar errado, tudo. Mas o interessante é que isso também não foi empecilho para eles. Assim, uma solução que acho que ninguém teria. O pessoal olha, pô, eu vou ter que passar pela multidão e vou ter que subir num telhado para abrir o telhado para colocar na frente de Jesus. Foram 2 situações assim que já por si só foram críticas, né? Mas eles superavam. Aqueles homens estavam cheios de fé. Eles tinham certeza de que encontrariam a cura para o seu amigo. Eles não duvidaram. Uma coisa é você, diante da adversidade, você
dá para trás. Parar, não dá. Mas quando você tem certeza, você vai até o fim, não vai? Você avança. Você quer conseguir o que você procura, você avança. Se você estiver desempregado 5 anos, e alguém falar para você que você tem que chegar numa entrevista lá em Santa Cruz, 5 horas da manhã, você não vai? Você vai. Porque aquilo é importante para você. E a cura daquele amigo era importante para aqueles homens. Eles não negociaram. Acordar cedo para levar lá, pôr um peso, né? Não negociaram, não era uma opção. Eles usaram tudo que tinham, força, criatividade, resiliência, para levar aquele homem até Jesus. E nada foi capaz de pará-lo. Às vezes nas nossas vidas, trazendo agora para a nossa vida, muitas multidões se levantam contra nós, não é verdade? Multidão de medo, multidão de incerteza, multidão de opositores no teu trabalho, no teu ministério. Muitas oposições se levantam contra você. Muitas situações. A gente, às vezes, tem uma multidão de tarefas na nossa vida, e às vezes até isso é empecilho para a gente olhar para o único alvo que é importante. Muitas coisas tiram o nosso foco, tiram a nossa atenção, mas a gente precisa entender que a gente precisa manter o foco, a gente precisa manter acesa essa chama da nossa fé, entendendo que é lá que a gente precisa chegar para alcançar o nosso milagre, amém? Aqueles homens não permitiram que nenhum obstáculo impedisse de levar aquele homem até Jesus. Hoje a gente está vivendo o caso de fé. Todo mundo aqui tem caso de fé nas suas casas? Ou está participando? Amém? O movimento evangelístico da nossa igreja, movimento especial da nossa igreja, a gente tem pelo menos uma vez por ano. No ano passado tivemos 2 vezes. E a gente entende com essa palavra o quê? Aquele teu amigo do trabalho, aquele teu familiar, você de verdade, que se você levar ele até Jesus, ele pode ter a vida dele transformada? Você tem fé de que assim como esses homens aqui pegaram o amigo dele e colocaram ele na frente de Jesus, você tem fé de que esse encontro pode ser transformador? Que pode mudar tudo na vida dessa pessoa, do seu filho, do seu esposo, do seu amigo? Você tem fé? O Casa de Fé é sobre isso. E a gente tem aqui até uns exemplos que eu achei maravilhoso. A gente começou o Casa de Fé e logo ali, acho que na segunda Casa de Fé, eu vi uma foto do Gustavo, não está aí hoje. O Gustavo, ele começou um Casa de Fé, e chuta onde é que é o Casa de Fé dele. Ele abriu um Casa de Fé no carro, ele inaugurou o carro de fé. O cara foi criativo, ou seja, poxa, mas não tem lugar para eu fazer o Casa de Fé, eu não vou conseguir porque não tem casa, mas não tem isso, eu não vou ter uma TV 80 polegadas Smart, OLED de 50 mil reais para dar o play lá e todo mundo, né, ver o vídeo do Casa de Fé. O Casa de Fé dele foi um celularzinho ali no painelzinho do carro, junto com o amigo dele que precisava ouvir Jesus. Isso não foi impedimento para o Gustavo levar Jesus àquele homem. Não foi impedimento. O Casa de Fé, o movimento de fé nas casas, é sobre isso. Não é sobre a casa maravilhosa, não é sobre o que eu sei de teologia, não é sobre, meu Deus, eu tenho que ter poltronas massageadoras para as pessoas, não. Se trata de você colocar as pessoas na frente de Jesus, é sobre Ele. E se nós tivermos fé, igual a fé desses homens, nós vamos fazer de tudo para colocar as pessoas na frente de Jesus. Nós vamos levar Jesus para essas pessoas, e por fé, a gente crê que haverá salvação, haverá cura, haverá transformação. E o que a gente espera quando a gente tem esse encontro com Jesus? O
O que a gente tem que esperar? O que aqueles homens esperavam? Aqueles homens esperavam a cura física do amigo dele, certo? Mas olha o que diz aqui no texto de Lucas 5, 20 a 25. Fiz aqui uns resumos. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: homem, seus pecados estão perdoados. Parte B do versículo 24. Levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. De imediato, à vista de todos, o homem se levantou, pegou sua maca e foi para casa louvando a Deus. Aqueles homens tinham uma expectativa só, e já era uma expectativa extraordinária, não era? Um paralítico ser curado já é algo maravilhoso. Só que olha que interessante que Jesus faz com ele. Diante daquele homem, e aqui eu quero pegar o texto que trata sobre esse mesmo assunto, só que em Mateus. Mateus era um pouco mais detalhista em algumas coisas. E no texto de Mateus diz o seguinte, começa no seguinte, no capítulo 9, diz: anime-se, filho, ou coragem, filho, os seus pecados estão perdoados. Jesus curou aquele homem não só do que ele imaginava que precisava. Deus, ele curou aquele homem de muitas outras coisas que ele nem esperava que precisava. Eu vou falar sobre 3 dessas coisas. A primeira cura de Jesus naquele homem foi a cura da alma daquele homem. Quando ele olhou para aquele homem, e Jesus ele é certeiro. Jesus ele sonda os corações, ele não fala a palavra ao vento. Ele olhou para aquele homem e disse: anime-se. Ali ele estava curando a alma daquele homem. Ele sabia que aquele homem estava sem esperança a vida inteira. Aquele homem vivia uma prisão ali da maca dele. Tristeza, desânimo. Jesus começou curando a alma dele. Anime-se, ou coragem. Ele está trazendo algo para aquele homem de, olha, levante-se, tenha um novo ânimo. Tem versão que diz, tenha bom ânimo, vírgula, filho. Ali ele está dando uma identidade para ele. Ali ele está dizendo, anime-se, filho. Você acha que esse homem ouviu filho de alguém? Pelo contrário, pode ser, não está na palavra, mas aquele homem tem sido rejeitado até pela própria família. Está abandonado lá há tanto tempo. Jesus ele restaura com poucas palavras a alma daquele homem. Ele levanta o ânimo daquele homem, muda a história daquele homem e chama ele de filho, ou seja, a sua identidade agora é do Filho de Deus. Você é filho. E ali ele está restaurando a alma daquele homem, está levantando ele, está curando ele totalmente na sua alma. E hoje, Jesus olha dentro dos seus olhos, dentro dos nossos olhos, e diz: anime-se, filho. Coragem, filho. Eu não estou dizendo só para quem está vindo aqui hoje pela primeira vez, não. Às vezes na nossa caminhada com Deus, a gente até perde o nosso ânimo. Mas quando a gente olha para Jesus, Ele olha bem no fundo dos nossos olhos, Ele olha no interior do nosso coração. Ele fala: anime-se, filho. Você é filho. Você não é o que eles estão dizendo lá fora. Você não é qualquer um. Anime-se, olha para mim, anime-se. Coragem. E desse jeito a gente tem a nossa alma restaurada. Segunda cura, a cura do Espírito. Jesus declara: seus pecados estão perdoados. E esse é o momento aqui mais especial dessa parábola. Aqui é onde está ali o que Jesus mais desejava fazer, que era salvar a vida daquele homem. Ele primeiro curou a alma e depois ele curou o espírito. Por quê? Porque o corpo que ele estava prestes a curar continuaria sendo corruptível, não é verdade? Em algum momento ia acabar, mas a alma é eterna. Jesus deseja a salvação daquele homem. Jesus está lhe dizendo: olha, seus pecados, o que te levaria para o inferno, hoje eu estou perdoando.
eu estou te libertando do poder da morte. E esse é o momento mais especial dessa parábola, onde Jesus declara: seus pecados estão perdoados. Então Jesus, ele trata das coisas mais importantes nas suas devidas ordens. Ele curou a alma, ele curou o espírito e, por fim, ele cura o corpo. Jesus declara: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Nessa hora o milagre visível acontece. Aquele homem se levanta, para espanto de todos que assistiam, pega a sua maca e foi para casa, louvando a Deus. Ele e a multidão. Interessante que o milagre, ele não só encheu o coração daquele homem de gratidão, mas quem estava ali à volta louvava a Deus. Esse que diz aqui na palavra. Impulsionou a vida de muita gente aquilo ali. Era propósito de Deus. Era uma ruptura do natural para que o nome de Jesus fosse glorificado. E todos glorificavam a Deus dizendo: maravilhas nós vimos hoje. E essa palavra aqui, eu comecei a escrever ela lá no hospital. E acho que grande parte aqui sabe do que nossa família está vivendo, a questão da Silvia, já internada há mais de um mês. E quando eu li esse texto, aí a primeira coisa que eu pensei: poxa, mas eu vou falar de cura. Mas a princípio é uma palavra difícil para esse momento, para mim, abrindo o coração, sinceramente. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele faz a gente ver além. Deus dá uns vislumbres assim da glória dEle, para que a gente possa olhar, perceber o que Ele está dizendo nesse texto aqui e entender as devidas importâncias de cada ação de Deus sobre nós. Eu creio que basta uma palavra só de Deus para que ela seja curada. Eu creio nisso. Eu creio que quando Deus desejar, no tempo dele, Ele vai dar a palavra e ela vai ser curada. Eu creio. Eu creio também que muitas coisas acontecem na nossa vida, assim como aconteceu com o paralítico, essa dor que ele sentia, para que seja estabelecido um propósito maior. Jesus, ele não estava preocupado apenas com a dor daquele homem. Ele estava preocupado com a salvação daquele homem. Ele estava preocupado com a salvação das pessoas que viram aquele homem. E quando a gente vê a própria história de Jesus, Jesus levando chibatadas, com uma cruz de espinho na cabeça, doía, sofrimento, um dos maiores sofrimentos que existiam naquela época, em toda a história. Chibatadas com um pedaço de ferro nas pontas, que arrancavam a carne das costas dele. Deus continuava no seu trono olhando. E ali ele, com esse olhar de tristeza, ele estava declarando: meu filho está sofrendo, está doendo, mas por amor a toda a humanidade, ele vai entregar a vida, eu não vou livrar ele disso, para que muitos sejam salvos. Existe propósito na nossa dor. Existe uma palavra direta de Deus dizendo: a cura da alma e a salvação, ela está acima da dor que nós podemos sentir nesse tempo. Eu não estou dizendo que não está doendo não, dói muito, mas eu sei que aquelas enfermeiras que estão entrando naquele lugar lá, que estão ouvindo de Jesus, as pessoas que estão tendo contato com ela e veem uma situação aparente de morte e veem a esperança nos olhos dela, eu tenho certeza que isso faz se perguntarem: mas como assim? Como assim? E é nessa hora que ela está dando razão da fé dela. É naquele lugar que ela está dando razão da fé dela, que a fé dela não está baseada apenas na cura do corpo, mas a fé está baseada na eternidade. A visão ampliou. A visão não é só para esse tempo. E é isso que Deus declarou para mim nesse dia que eu estava lendo essa palavra. Dói. Muitas pessoas
sentem essa mesma dor de doença, sentem dor de depressão, sentem muitas dores, mas Deus tem um propósito. Nessa dor que você está sentindo aí, Deus tem um propósito também. A gente entende que se a gente ampliar a nossa visão, se a gente entender que o tempo que a gente vive aqui, quanto tempo? Alguém sabe dizer? Alguém pode garantir que vai estar vivo amanhã? Ou até hoje mesmo? 70 anos, 80 anos? O que é isso comparado à eternidade? O que é isso comparado a tudo que Deus tem para nós na eternidade? Eu fico pensando que quando a gente estiver face a face com o Senhor, Ele vai só abraçar a gente e vai dizer: olha, acabou, não vai doer mais. Mas tantas pessoas ouviram o que você falou no teu momento de dor, tanta gente pôde compreender que o meu amor está acima de todas as dores, que você pode olhar aqui, ó, está vendo essa multidão aqui, ó? São só de pessoas que ouviram falar do que você passou e por isso creram, não desistiram em meio à doença, não desistiram em meio à aflição, não desistiram em meio à depressão, mas o teu testemunho foi um testemunho de fé, que salvou muitas vidas. E é sobre isso, é sobre a visão da eternidade. Vai doer muitas vezes, pode estar doendo hoje, mas a gente precisa ter visão de eternidade. E como que a gente pode aplicar essa fé prática na nossa vida? Em Lucas 5, 21, 24, a gente vê aqui o confronto dos fariseus. Mas os fariseus e mestres da lei pensavam: quem ele pensa que é? Isso é blasfêmia, somente Deus pode perdoar pecados. Jesus, sabendo o que pensavam, perguntou: por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer: seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas eu mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante, pegue a sua maca e vá para casa. Ali a autoridade de Jesus estava sendo colocada em xeque por aqueles homens. Aqueles homens queriam desmerecer, mesmo que em pensamento, o que Jesus estava fazendo ali. E Jesus, através do poder a Ele concedido, Ele operou um milagre que chancelou quem Ele era. Agora eu pergunto, essa afirmação dos fariseus estava errada? Somente Deus pode perdoar pecados? Isso é verdade? Isso é verdade. Só que eles não sabiam que eles estavam frente a frente com o próprio Deus. Essa foi a falha deles. Eles estavam frente a frente com o Filho do Homem, aquele que dizia lá em Daniel, que viria para nos perdoar dos nossos pecados. Aquele paralítico, agora a gente vai falar sobre a autoridade. Aquele paralítico creu na autoridade. Jesus, ele mostrou a autoridade que ele tinha sobre o natural e sobre o sobrenatural. E aquele homem creu. O comando de Jesus foi uma ordem para ele. Ele disse: levante, pegue a sua maca e ande. Aquele homem nem duvidou, ele pegou a maca e levantou e andou. Ele saiu dali curado. Ele podia pensar: poxa, mas eu estou a vida inteira assim, será mesmo? Será que eu vou levantar mesmo? Não. A autoridade de Jesus foi tão forte para ele, que ele simplesmente levantou e pegou a maca dele e foi embora. E o que me abriu os olhos aqui nesse versículo foi o quarto milagre de Jesus sobre a vida daquele homem. Debaixo da autoridade de Jesus, aquele homem se encheu, e a partir daquele momento ali, com a atitude que ele teve, ele declarou que aquela maca já não era mais a prisão dele, aquela maca não era o que iria carregar ele mais, aquela maca não tinha mais poder sobre ele. Agora, pela autoridade concedida de Jesus a ele dominava aquela maca, e pegou a maca e ele foi embora. Aquela ali não era mais a prisão dele, não era aquele lugar de prisão que ele ia viver. Primeiro Jesus curou a alma daquele homem, depois ele curou o espírito daquele homem, seus pecados estão perdoados. Depois ele curou fisicamente, levante-se. Em quarto,
Com essa ordem, ele transmite autoridade àquele homem e declara: essa maca não tem mais autoridade sobre você, você está restaurado, você está livre. Uma última ilustração para a gente entender mais profundamente o que é essa liberdade. Lá na Índia, existem os treinadores dos elefantes. E aqueles treinadores, quando o elefante ele é pequenininho, eles prendem o elefante num toco. Um pedaço de pau, com uma corrente, uma corda. E aquele elefantinho ali, ele luta desesperadamente para se libertar daquele negócio. Só que é mais forte que ele, não consegue. Se debate, puxa dias ali, batalhando para conseguir se libertar daquela corda. Mas não consegue. Chega uma hora que ele desiste. Chega uma hora que ele para. Não consigo mesmo, não dá. E o interessante é que aquele elefantinho cresce. Ele vai sendo subjugado ali por aqueles homens, vai sendo preso ali. Só que o interessante é quando ele está grande já, sabe como é que prende ele? Com o mesmo toquinho, a mesma cordinha pendurada nele. E você acha que ele luta contra aquilo? Ele não luta não. Ele já entendeu que aquilo ali é a prisão dele. Ele não tem mais força para vencer. Ele acha, né? Ele tem. Mas ele acha que não tem mais força para vencer aquele toquinho ali, aquela correntinha. Nas nossas vidas, muitas vezes, situações e marcas nos aprisionam, sabia? Muitas vezes a gente fica preso às situações do passado, alguma coisa que aconteceu com a gente, alguma palavra maldita, você não vai conseguir não. Você não tem como não, cara. Não vai dar certo. Nunca dá certo, você sempre faz as coisas erradas. Ou às vezes é até pior. Às vezes você mesmo cria situações de prisão. Você mesmo assume para a sua vida. Ah, minha família, todo mundo se separa mesmo. Eu vou casar, mas eu sei que na primeira hora que der em me perturbar muito, é assim mesmo. Minha família é assim. Ou eu sou grosseiro mesmo em casa, porque meu pai era bruto, meu pai era da roça, me batia, me arrebentava. Então eu sou grosseiro mesmo, eu sou assim mesmo. Ou seja, você cria prisões e declara que você não é capaz de vencer essas prisões. Naquele momento ali, Jesus ele estava libertando aquele homem daquela prisão. E esse Jesus é o mesmo que pode libertar hoje você da sua prisão. Ele pode libertar você do que hoje te impede de avançar no seu ministério, na sua família. É o mesmo Jesus. É o mesmo Jesus extraordinário que moveu aqueles homens para levar o amigo até a frente dele. É o mesmo Jesus. O nosso lugar não é na prisão. O nosso final não é na prisão. A palavra diz: a presença de Jesus traz liberdade. Em João 8,36 diz o seguinte: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você não pode aceitar esse lugar de prisão. Esse não é o teu lugar. Não era o lugar do paralítico, não era o lugar do cego, não era o lugar de Zaqueu. Não é o seu lugar. Nada pode ser capaz de aprisionar a sua vida, seus sentimentos, nada. A presença de Jesus, ela nos transforma de uma forma tão extraordinária, de um jeito tão profundo, tão além do que a gente imagina. Muitas vezes a gente chega na presença de Jesus igual aquele homem: Senhor, eu preciso disso aqui. Só que quando a gente chega na presença de Jesus, Jesus abre algo tão maravilhoso, muito além do que pedimos e pensamos. Ele te dá algo tão extraordinário que você nem sabia que você precisava, mas Ele concede a você. Nosso Jesus é extraordinário.
Hoje é dia de responder aquela pergunta que a gente fez lá no início. Se você tivesse uma chance, uma oportunidade, um momento para encontrar o seu milagre, você sabe qual milagre você precisa. O que você é capaz de fazer? Aqueles homens foram capazes de enfrentar os desafios e vencer. Venceram e alcançaram muito mais. E hoje, o mesmo Jesus se apresenta a todos nós. Você tem dúvida que a presença dele está aqui hoje? Hoje é mais uma oportunidade. Hoje é dia de restauração. Hoje é dia de quebrar as cadeias do inimigo contra as nossas vidas. Hoje é dia da gente olhar para esse Jesus, mesmo que haja uma multidão na nossa frente, mesmo que tenha árvore, mesmo que tenha telhado. Hoje é dia de você olhar e focar em Jesus, autor e consumador da nossa fé, porque quando nós temos a Ele, nós temos tudo, muito mais do que nós achamos que precisamos. Nós temos tudo, nós somos curados da nossa alma, nós somos curados do nosso espírito, o nosso corpo é curado e restaurado, e a nossa autoridade em nome de Jesus é estabelecida para a gente declarar contra essas amarras, contra essas correntes, que elas não têm poder mais sobre nós. Hoje é dia de restauração. Essa palavra não é só para quem está ouvindo hoje pela primeira vez. Essa palavra é para reativar você no seu ministério, reativar você na sua casa, na sua família, para você entender que nós servimos a um Jesus que cura em todos os níveis, que a prisão que hoje você vive, você não pode aceitar ela como uma marca na sua vida para sempre. Você precisa entender que Ele tem poder para te libertar dessa prisão, e toda autoridade Ele tem no céu e na terra, e Ele concede autoridade para que nós avancemos com essa mesma autoridade e façamos discípulos para esse tempo. Vivemos um momento de evangelismo na nossa igreja. A gente precisa avançar em fé que pessoas vão ser assim salvas através das nossas vidas. Não é o jeitinho que você fala, não, irmão. Não é a casa bonita que você tem, não. É o poder dele na vida das pessoas. Isso transforma, isso cura. Isso cura também o teu coração hoje. Feche seus olhos. Se você hoje entrou nesse lugar aqui com expectativa de que Ele é suficiente, de que Ele pode fazer todas as coisas. A palavra diz que quando Deus falar, para que você não endureça teu coração, confia, porque Ele pode fazer. Pode ser impossível para você, mas Ele pode todas as coisas. Eu queria primeiramente aqui saber se você hoje entendeu essa palavra e você hoje quer tomar uma decisão ao lado de Jesus. Entende que hoje você vive multidões de situações, mas hoje você quer olhar para Ele e declarar: Senhor, eu quero a cura da minha alma, eu quero a cura do meu espírito, eu quero viver livre das amarras, da falta de paz. Se você hoje entrou com o coração aberto nesse lugar e deseja ter esse Jesus que pode curar a sua vida, ora comigo agora. Senhor, eu sei, Pai, o que eu tenho vivido. Eu sei que a paz que eu busco eu não tenho encontrado. Eu entendo, Senhor, hoje que a paz verdadeira, plena, eu encontro com a Tua presença, que me cura, que me transforma. E eu desejo entregar minha vida a Ti. Senhor, transforma meu coração, transforma minha mente, Senhor. Muda a minha realidade, restaura a minha vida. Eu desejo viver isso, Senhor, contigo.
Eu aceito, Pai, o Teu amor. Perdoa os meus pecados em nome de Jesus. Continua com seus olhos